nós começar a falar sobre perdão, porque essa aula é perdão, tá bom? Nós precisamos entender como Deus nos criou. Então, o Senhor nos criou o quê? Corpo, alma e espírito. Nós somos um ser trino. E Ele nos deu o quê? 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Somos completas. Temos tudo que precisamos para viver na Terra, certo? Então, a nossa alma, ela foi criada, composta por mente. Você tem uma mente. E essa mente, ela tem o quê? Vontade e emoção. Então, nós precisamos entender que o nosso corpo, ele interage com a esfera espiritual e com a esfera física. Então, a nossa alma, ela interage com o nosso psicológico e o nosso espírito interage com o quê? Com o nosso espiritual, tá bom? Então, vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos estar íntegras até que Jesus volte para nós. Porque o arrebatamento da igreja vai ser um evento. Mas a volta de Cristo para nós, ela pode acontecer a qualquer momento. Porque a partir do momento que nós damos o nosso último fôlego de vida, aí Jesus voltou para nós. E como nós vamos nos apresentar ao Senhor? Então, esse versículo está dizendo isso. Que nós possamos estar íntegros, íntegras e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Então, aqui nesse versículo nós vemos que o Senhor espera que até a sua vinda, até a vinda dele, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito estejam equilibrados em tudo. Nós precisamos de equilíbrio, né? O espírito é tudo em nós. Mas será que nós estamos mesmo alinhadas no espírito? Será que nós estamos buscando Deus de verdade? Será que nós estamos ali íntegras naquilo que o Senhor quer? Sem religiosidade, não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de integridade. De buscar Deus internamente, diariamente. E pedir ao Espírito Santo que nos diga o que nós precisamos arrancar de nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele comunica conosco. Nós temos um Espírito aqui dentro. E ele é quem? Nosso Consolador. Então, porque Deus é Espírito, e para nós nos chegarmos a Ele, nós precisamos estar no Espírito. E se nós não conseguirmos estar nessa prática do Espírito, nós ficaremos o quê? Sem essa comunicação perfeita. E aí o que acontece? Essas enfermidades nos atacam. Mas se nós estivermos no Espírito, nós seremos livres de todas as enfermidades emocionais. E como é que nós podemos ficar livres em Espírito? Adquirindo perdão. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais que as roupas? Nesse versículo, o Senhor nos fala de quê? Para nós não estarmos ansiosas, né? Ele é espírito, então nós precisamos estar em espírito. Então, por que mesmo que a gente tem essa ansiedade? Não tem nada a ver, perdão, com ansiedade. Tem sim. Quando nós estamos com o nosso coração cheio de falta de perdão, nós ficamos ansiosos. Porque a gente não sabe do futuro. Não temos como saber o futuro. Quem sabe do futuro é Deus. Mas quando a gente não tem o perdão, nós ficamos ansiosos para saber o que vai acontecer. Então, querida, o Senhor, conhecendo a natureza do homem, Ele traz esse versículo para nós, né? Para que nós não andamos ansiosos. Então, automaticamente, para você não andar ansiosa, você precisa o quê? Estar com o perdão liberado no seu coração. E aqui eu vou trazer algo para você. A oração do Pai Nosso, né? Para nós analisar aqui uma coisa bem interessante. Quando o Senhor fala que nós não devemos nos preocupar com amanhã, é porque nós temos um Pai que cuida de nós, tá? Então aqui nós precisamos entender o seguinte, que nós não devemos guardar nada para o amanhã. E olha que interessante. Se você magoou alguém, não guarde para amanhã. Libera hoje. Libera hoje. A palavra de Deus diz que não é para nós guardarmos para amanhã o que nós podemos o quê? Comer hoje. Então Deus, Ele deu maná do céu para o povo dele lá em Israel. Mas Ele deu para o dia. Ele não deu para guardar depois, lembra? Assim as nossas emoções. Se alguém te feriu hoje, libere hoje. Se alguém te magoou hoje, libere hoje. Não espere para amanhã.
Porque quanto mais tempo você deixar passar esse sentimento dentro de você, vai aumentar a raiva, vai aumentar o desejo de vingança, você vai se sentir mais rejeitada, você vai se sentir mais humilhada, mais abandonada. E o que acontece? Isso vai gerar em você um monte de ferida e vai entranhar no seu sentimento. Então é por isso que nós precisamos entender que o que é de hoje, que é de amanhã, o que é de depois, é de depois. Então do futuro cuida Deus. O nosso futuro é de Deus, mas nós precisamos aprender a não deixar enraizar em nossas vidas o que aconteceu hoje. Se alguém te causou um dano hoje, perdoa ele hoje. Porque se você guardar esse sentimento dentro de você, talvez amanhã você não consiga mais perdoar ele. E aí vai ser um trabalho muito difícil para você conseguir. Então, querido, o perdão é algo necessário para nos liberar, para que possamos estar bem em Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoares aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você já viu alguém dizer assim? Olha, quem perdoa é Deus. Eu não perdoo ninguém. Então, eu quero dizer para você, olha o segredo aqui. Olha o segredo aqui. Porém, se não perdoarem aos homens, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Entendeu? Então, às vezes, a gente não quer perdoar aquela pessoa, achando que só Deus pode perdoar ela, que eu posso continuar com raiva dela de boa, ela para casa dela, eu para minha, e acabou. Sim, perfeito, perfeito. Aí a palavra de Deus diz assim, ó, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro e se reconcilia com o teu irmão. Ou seja, se você está orando, você está ofertando, você está louvando, você está buscando, Deus não está recebendo. Está escrito aqui. Por quê? Porque você precisa primeiro se reconciliar com o seu irmão. O que é se reconciliar? Né? É você deixar fluir no seu coração, ao invés da raiva, você liberar o seu coração para aquele agressor. E dizer, a partir de hoje, né, você não mora mais na minha mente. Você não está mais casado comigo. Porque esse sentimento, é como eu falei na nossa aula anterior, nós nos casamos com eles, né? Às vezes a gente, quando coloca o pé no chão de manhã, é a primeira coisa que a gente lembra. Às vezes a gente está num lugar bacana, feliz, ali curtindo a vida. Aí a gente lembra, ou seja, aquela pessoa está, aquele sentimento, através daquela pessoa veio, ele está enraizado dentro de você. Entendeu, querido? Então, a falta de perdão é um sentimento que corrói a alma. Ele é algo que traz muito sofrimento. E sem contar que Deus nos deixou escrito que se nós não perdoarmos o nosso irmão, ele também não nos perdoa. Ou seja, nós também precisamos de perdão, porque todo dia nós fazemos coisa errada, todo dia nós desobedecemos os princípios de Deus. Então, para que nós possamos ser perdoadas, nós temos que perdoar. Então, é algo que envolve muito sofrimento. Quando nós sentimos a necessidade de perdoar, é porque algo aconteceu, né? Algo nos fez sofrer bastante. Então, esse processo ele é um pouco complicado. E existem situações que demoram anos para você conseguir perdoar. Então, que você possa perdoar no momento que acontece. Por quê? Porque se você consegue perdoar ali, fica mais fácil. Depois, você vai remoendo aquilo dentro de você e aquela raiva vai virando rancor, vai virando ódio. Você vai começar a querer se vingar. E aí, querida, esse sentimento só vai aumentando dentro de você. E aí nós sabemos que sentimentos ruins, guardados, podem nos trazer até doenças físicas, né? Nós podemos adoecer fisicamente. Nós podemos adoecer os nossos relacionamentos. Porque aí a nossa percepção de mundo já fica sem graça. Não conseguimos esquecer a situação. E ela sempre vem à tona. Ela sempre vai estar ali para trazer para você aquela dor. Então nós precisamos entender que o perdão não é por causa do outro. Entendeu, querida? O perdão não é algo que você precisa fazer por você mesma. Você precisa fazer por alguém. E, automaticamente, por você também. Tá? Por quê? Quando eu falo que você precisa fazer por você mesma, é porque você merece. Você merece paz. Você merece tranquilidade. Você merece carinho. Você merece amor. Tá? E aí você fica carregando essa dor, né? Carregando isso. E quantas vezes nós passamos por situações inaceitáveis? E aí nós precisamos de um tempo para digerir. É normal. Mas o importante é que você perdoe. Porque você não precisa viver o resto da vida carregando esse peso nas suas costas. Você já observou que às vezes até dor nas costas você sente? E aí você vai no médico, faz exames e não tem nada. É esses pesos emocionais que você carrega.
Os pesos emocionais, eles são seríssimos em nossas vidas. Às vezes você está carregando aí um saco de cimento nas suas costas de tanta emoção guardada, de tanto rancor guardado, de tanto ódio guardado. Então, eu vou repetir. É algo que você precisa fazer por você, tá? É algo que você precisa fazer por você e não pelo outro. É por você e não pelo outro. Até porque o outro é com ele, tá? Então, nós precisamos sim ter nossa reflexão para que nós possamos ter esse momento e decidir perdoar. Quando você decide perdoar, ele vem. O perdão vem. Agora, quando você decide, não perdoa. Não perdoa, porque quem perdoa é Deus. Você está se condenando, querida. Porque a palavra diz que nós precisamos perdoar para ser perdoada. Então, nós precisamos sim de um perdão. Você não pode continuar sendo essa pessoa amarga, sempre mal-humorada, sempre ali na espreita, esperando algo para se irritar. O perdão alivia a alma. Você sabia que a falta de perdão traz até doenças psicossomáticas para a nossa vida? Sim, o perdão nos adoece. Olha só, tem uma pesquisa que fala que as doenças é nós que criamos ela, tá? A psicóloga Lois Hay, ela fala isso para nós, né? Nós precisamos o quê? Nos liberar, porque precisamos perdoar. Perdoar a tristeza, perdoar a raiva. Esses sentimentos são sentimentos que eles vêm e nos causam doenças. Vou só falar um exemplo aqui para você. Você tem, por exemplo, sei lá, dor no joelho. O que é a dor no joelho? É o medo de você recomeçar. É o medo de você seguir em frente. Por quê? Porque você não perdoa aquela pessoa. Então, querida, tudo tem um significado. A enxaqueca. O que é a enxaqueca? É raiva reprimida. Você reprimiu essa raiva dessa pessoa que você sente muitas dores de cabeça. Lúcia, mas às vezes me dá dor de cabeça, eu não estou nem pensando naquela pessoa. Sim, mas o seu inconsciente não tem hora. O seu inconsciente grave fica lá. Enquanto você não trabalha isso em você, para você adquirir esse sentimento de tranquilidade, vai ficar lá. Olha, é insônia, é medo ou culpa, tá? Só que para você entender o quanto é importante nós perdoarmos. Então, querida, às vezes nós precisamos perdoar nós mesmos também, sabia? De situações que nós nos culpamos. Porque às vezes aconteceu alguma coisa e a gente começa a se culpar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Às vezes, você, na sua infância, foi abusada sexualmente. E aí você começa a se culpar por aquilo. Deixa eu dizer pra você, a culpa condena. Não foi culpa sua. Não foi você que causou a situação. Às vezes seu esposo te deixou e você acha que a culpa foi sua. Aí você não consegue perdoar nem a si e nem a ele. Você não consegue perdoar o seu abusador e nem você. Querida, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa dar uma chance pra você. Você precisa dar uma chance pra você ser feliz, tá? Se ame. Pegue esse saco que está nas suas costas e solte ele em nome de Jesus. Decida perdoar. Lúcia, eu não consigo. Tá. Se você não consegue perdoar ainda, até aqui. Mas eu vou te dar uma dica. Peça ao Senhor. Todo dia dobre o joelho e ore e diga, Deus, eu quero perdoar fulano. Eu quero perdoar ele, Senhor, e quero me perdoar por essa situação. Então, Espírito Santo, traz em mim amor. Coloca amor verdadeiro no meu coração. Para que eu venha perdoar, Senhor. E para que eu venha me sentir livre dessa dor que tanto tem me causado feridas, mágoas e dores. Mateus capítulo 6, estou repetindo, diz para nós que nós precisamos perdoar. Nós precisamos amar. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos namorar. Você já se namorou? Não? Olha, menina, você não sabe o que está perdendo. Namorar nós mesmas é um exercício maravilhoso para nós. Quando nós nos amamos, nós conseguimos perdoar o outro. Por quê? Porque nós não queremos o mal para nós. Não queremos feridas para nós. Não queremos dores para nós. Então é por isso que eu digo para você, você tem que se amar. Independente de qualquer situação. E eu vou te dar um exercício aqui para você. Diga para você mesmo. Eu me estresso comigo e me causei muitos problemas. Mas a partir de hoje, eu vou namorar a minha vida. Não é gostoso namorar? É isso. Imagina quando você está namorando, o quanto é bom. Então, eu vou dizer para você, se dê um abraço. Se abraça. Você já se abraçou? Lúcia, pelo amor de Deus, né? Então, vai lá dentro do teu quarto. Não sei onde você vai estar agora. Mas quando você estiver sozinha, se olhe no espelho e fala assim, menina,
Eu quero te dar um abraço hoje. Se abrace. Se ame, querida. Quando você perdoa, você entrega o poder do sentimento para aquela outra pessoa que te ofendeu, sabia? Aí aquela pessoa vai se tornar responsável pela alegria e felicidade dela. E você vai se tornar responsável pela sua, entendeu? Então você tira esse bloqueio que está em você. Tira, em nome de Jesus, esse bloqueio que está em você. Porque nós temos muita dificuldade de perdoar, né? Mas o perdão é decisão. Quando você decide perdoar, então pronto, querida. Aí você está livre para voar. Aí você está livre para ser curada de verdade. Aí a sua alma vai estar livre. Nós temos vários exemplos aqui de homens e mulheres na Bíblia que liberaram o perdão. E eu quero falar para você que só de um, José. José foi abandonado. José foi rejeitado, foi humilhado, foi injustiçado. E o que ele fez com tudo aquilo? Ele criou uma situação boa, porque o Espírito Santo conduziu. Mas por que o Espírito Santo conduziu José? Porque ele tinha um coração que liberou o perdão. Apesar de que nós vemos que quando os irmãos de José chegaram perto dele, ele chorou. Ele foi para um quarto e chorou, que todo aquele palácio ouviu o seu choro. É assim. É assim que nós perdoamos. Quando nós nos derramamos na presença do Senhor de verdade. Quando nós dizemos profundamente, Senhor, eu quero perdoar. Se eu não quero mais viver com isso na minha vida, eu quero que essa ferida seja curada. Então, querida, nós precisamos aprender a perdoar, tá? Perdoe os seus opressores. E olha só o que aconteceu com José, né? Ele pegou o seu cativeiro e transformou em bênção. Ele pegou as suas feridas e transformou em bênção. E é isso que você vai fazer com você. A partir do momento que você se amar de verdade, você vai conseguir. Tá, querida? Então que Deus possa trazer existência ao seu coração a verdadeira vontade de perdoar. O verdadeiro desejo de tirar esse saco que está nas tuas costas. Libere o perdão, que a tua ferida será curada. Em nome de Jesus.